Olá, pessoal dos primeiros anos da Manoel de Castro. Espero que todos vocês estejam bem, sejam bem-vindos de volta, né, a esse segundo semestre, ok? Espero que todos realmente estejam muito bem. Para tentar minimizar a distância que teve no primeiro período, eu enviarei para vocês, no caso hoje, né, uma pequena videoaula sobre os frequent adverbs, que é, no caso, né, o nosso conteúdo de hoje. É uma revisão, review, né, tem embaixo, vocês estão vendo, porque nós já vimos esse assunto no semestre passado, embora remotamente, né? Continuaremos ainda remotamente, só que desta vez eu estou enviando um vídeo para vocês. Então, vamos lá. Como o próprio nome diz, né, advérbios de frequência são palavras que indicam frequência de uma ação. Por exemplo, quando eu digo eu estudo sempre, eu nunca estudo. Então, essas duas palavras aí indicam, né, a frequência da ação, sempre e nunca, ok? E sempre que estamos falando de advérbios de frequência, nós temos a seguinte pergunta que está em cima. Nós utilizamos essa pergunta-chave aí, quando eu vou perguntar especialmente para você. Então, eu utilizo how often do you? Com que frequência? E aí eu posso completar com o verbo study, dance, read, né? Com que frequência você estuda, você dança, você lê? A pergunta é básica, quando eu pergunto para você diretamente, certo? E aí o verbo você complementa. E aí, vocês estão vendo aí embaixo que nós temos de 0 a 100%. Por quê? Porque os advérbios de frequência, eles têm essa gradação. Eles podem indicar nada, no caso do nunca, ou sempre, que é o 100%. Sempre faz aquela coisa, nunca faz aquela coisa, aquela ação, ok? E aí nós temos alguns aí que são geralmente os mais utilizados. O never, que é nunca, rarely, raramente, sometimes, às vezes, normally, normalmente, almost always, quase sempre. E aqui embaixo, né, no slide não ficou muito visível, mas é o always, que é sempre, ok? Então, observem aí que eu coloquei a gradação de cada advérbio desse, né? Tem do zero aí, coloquei alguns exemplos, do 0 ao 100%. Se vocês quiserem ver outros advérbios, né, outras gradações, vocês vão no livro de vocês de inglês, na página 179, vocês verão outros advérbios. Continuando. Então, quando eu quero fazer uma pergunta para você diretamente, como eu disse, né, eu utilizo how often do you study? Né, com que frequência você estuda? E aí eu coloquei 3 exemplos que a gente pode utilizar. Poderiam ser outros também, mas eu coloquei aqui só para dar o exemplo mesmo. I always study. I sometimes study. I never study. Ou seja, eu sempre estudo. Eu estudo às vezes. Eu nunca estudo. Ok? Se eu quero perguntar para ele ou ela, para uma terceira pessoa, aí eu já vou mudar. Vou tirar o you, né? E colocar o she ou he. Se for mulher, she. Se for homem, he. How often does he read? Aí lembrem-se, né? Que a gente já viu aí também um vídeo sobre o presente simples, que o auxiliar aí vai mudar, né? Agora vai ser does e não do. Ok? Então, com que frequência ele ou ela lê? E a resposta vai ser, né? She or he hardly reads, normally reads, almost always reads. Ou seja, né? Ele ou ela raramente lê. Ele ou ela normalmente lê. Ou ele ou ela quase sempre lê. Então, só lembrando, são palavras simples, de fácil acesso, ok? Tem como todo mundo entender esse conteúdo, porque é um conteúdo muito simples. E aí, eu coloquei aqui só uma observação que diz o seguinte, inclusive tem no livro de vocês. Advérbios de frequência são geralmente inseridos antes do verbo principal, mas depois do verbo to be. Então, vamos voltar aqui só para a gente conferir. Ó, vamos lá. Nesta frase aqui, ó, primeira lá, aí eu poderia colocar um desses 3, né, vermelhinhos aí, always, sometimes, or never, study. Study é o verbo principal. Então, o always, sometimes, or never, que é qualquer um desses eu posso utilizar, vai vir antes do verbo principal, que no caso é study. Só que observem que ele diz geralmente, ou seja, pode vir também no final da frase, mas com o verbo to be, o advérbio de frequência sempre virá depois dele. O que é o verbo to be? Estão lembrados? Am, is ou are, né? O verbo ser ou estar. Então, nós temos um exemplo aí, ó.
You are always smiling, ou seja, você está sempre sorrindo. O verbo to be are e o advérbio de frequência always, né, que é sempre, 100%, acontece sempre, está vindo depois do verbo to be. Então, só recapitulando, advérbios de frequência são aquelas palavras que indicam a frequência da ação com que você faz a frequência da ação. Como você faz, com que frequência você faz alguma coisa, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, dê uma olhadinha no livro, entre em contato comigo e obrigada.